Há um caso que envolveu duas famílias ruandesas que vivem em Angola, mais concretamente no município de Viana, no bairro Jica. Uma cena de pugilato, pancadaria envolvendo estas duas famílias. Tudo porquê? Por causa de acusações de feitiçaria. Houve um carro vandalizado, houve vários móveis destruídos e há 4 pessoas que nesta altura estão feridas. Veja a reportagem. Município de Viana, bairro do Gamec, rua de Cancún. Trata-se de uma zona habitada por muitas famílias de nacionalidade ruandesa há mais de 10 anos. Aqui, 9 membros da mesma família estão a ser acusados de feitiçaria. Vim aqui no meu local de trabalho, trabalhei, por volta das 17 e tal, a mesma menina sai de lá, estava a sair carregar água. Quando me olha, eu também lhe olhei e me disse, não me olha, sua feiticeira de Mushimana, de 27 anos de idade, reagiu. Não tardou. Segundo a mesma, minutos depois surgiu um grupo liderado pelo Sr. Munguisse Joseph, que alega ser o coordenador da comunidade ruandesa no bairro. Quando atirou com uma pedra, eu, com aquela toda raiva, peguei a chave que estava na mão, aí também atirei na menina. Fui não ao encontro dela, mas fui buscar a chave que eu atirei. Houve um grupo, o pai estava em frente, tem um menino que estava com katana, vamos nos matar, começar tirando as pedras em cima da chave. Na altura, estava em casa a jovem na companhia de seus pais. Munidos de objetos contundentes, os supostos agressores partiram para a violência, como conta Mushimana. Perdeu um computador, tem alguns produtos que não se encontram presentes, não sei explicar se são eles ou não. Tem alguns secadores partidos e perdeu também alguns secadores também que não se encontram presentes. Abimana Jean-Claude tem 49 anos, é o pai de Mushimana. Não foi poupado pelos supostos agressores. Ou melhor, foi espancado na sua própria casa. Outra vez me encarar, da forma que vocês estão a ver aqui, Maranhão. O outro, quando subir, começar a tirar pedra dentro do quintal. O outro a pôr o muro do quintal, vai partir o vidro do carro, da forma que vocês estão a ver. Esse todo o vidro já foi partido. E da forma esse carro que sustenta a minha família, esse carro no momento o carro está parado, eu não tenho como sustentar a minha família. Tudo aconteceu no período da tarde. A mãe de Mushimana afirma ter sido também submetida à tortura. Foi despida e espancada. Me deu mesmo chapada, rasgou minha camisola. O outro filho dele mesmo, veio grupo, me bateu mesmo, mulher dele mesmo, trouxaste também vizinha dele, tudo me bateu mesmo, me empurrou no chão, começou me bateu. Depois do outro tá começar a tirar a pedra na meu quintal. Jogou a camisola mesmo, ela jogou, eu ficou assim nua mesmo, assim em cima mesmo, o Xuxa começou a fazer assim. O caso já é do domínio da polícia. Eu sempre disse na polícia, mas se aqui é de onde eu devo me recorrer, onde vou mais me recorrer. Eu não posso mais fazer a justiça com a minha própria mão, mas se aqui tem lei, e a lei faz sentido, é que deve me ajudar nisso.
Fomos ao encontro do acusado, neste caso, o cidadão acusado de ter dirigido o grupo de agressores. Ouvir a sua versão sobre os factos é o nosso objetivo. Chegamos. Ele vive nesta casa, na rua do Sujapé. Perguntamos-lhe o seguinte: o senhor confirma ter dirigido um grupo de agressores para fazer mal aos seus conterrâneos? Eu digo que são acusações falsas, é uma montagem, mas uma montagem também que tem as suas origens. Caso que for necessário, nós podemos explicar isso quando estiver disponível. Duas das filhas da Dona Claudina também ficaram feridas. Para Mushimana, o seu ex-esposo também está envolvido diretamente no assunto. Ela acusa-o ainda de tê-la espancado e de impedi-la de dar sequência aos estudos. Eu tive de dormir, ele vinha, começou a me bater com uma vassoura, essa vassoura de comprida, começou a me bater. Então, me bateu 5 vezes. Quando eu levantei para mim de voltar, ele sai a correr, bate numa porta de madeira do quarto, ele saía a correr. Quando eu fui para lhe bater e vi que ele estava sangrando, já perdi a força de lhe bater. Lembre-se de que o conflito nunca foi a via legal para a resolução de qualquer situação. Eu, como coordenador de toda a comunidade, sou considerado como pai da família. Em qualquer situação, é preciso sentar e chegar num consenso. E eu acho que não existe nenhum problema desde que haja vontade que não tenha solução. Para dizer que o entendimento é o meu objetivo. Aqui está uma confusão envolvendo duas famílias ruandesas que estão acolhidas em Luanda há muitos anos, no município de Viana, bairro Rujica. Naturalmente que é sempre uma situação delicada, duas famílias em conflito, sobretudo por uma razão que é polémica, o feitiço. Como é que a polícia é chamada a intervir para, digamos, resolver esta querela, este conflito? Isso não está tipificado como crime na nossa legislação. Logo, a atuação da polícia em casos como este, eventualmente não existirem ofensas, é de facto desempenhar o papel pedagógico. Aliás, o primeiro papel da polícia é a prevenção. Procurar com que estas famílias não relevam a questão feitiço como de facto, aliás, a questão feitiço ao ponto de chegar numa situação de briga como aconteceu. Mas quando já há pessoas a ficarem feridas e claro, bens vandalizados... Ali já há crime, a polícia desempenha o seu papel, procurando criar as condições para que esses indivíduos sejam levados à justiça. Muito bem. Doutora Carla, a questão do feitiço é uma questão recorrente das nossas famílias, sempre a dividir pessoas umas contra as outras, mas o certo é que é uma realidade invisível, difícil de constatar. Como é que nós vamos fazer esta abordagem? Uma questão de natureza cultural, com pendor antropológico e, digamos, em benefício da verdade que não é uma questão nova. A ideia da feitiçaria é tão antiga e mesmo, por exemplo, vamos olhar para as Sagradas Escrituras, quando, por exemplo, Moisés ergue a serpente de bronze diante das outras serpentes e a serpente de bronze pica as demais serpentes e mata-as. Estaríamos ali, do ponto de vista, se quisermos fazer recurso à Bíblia, diante de uma luta entre o bem e o mal, onde o bem prevalece. E aqui falando da nossa realidade, talvez fosse uma questão do direito positivo beber um pouco
do direito costumeiro, já que as questões ligadas à feitiçaria a nível das comunidades rurais, a nível das autoridades tradicionais, têm merecido o devido tratamento. Não é uma questão que certamente desapareça, porque falar do feitiço é o mesmo que falar do bem e do mal. O feitiço existe. Acreditar no feitiço é da mesma forma como se acredita no milagre, ou seja, nesse universo desconhecido, oculto da limitação do homem, aonde o homem é capaz de colocar o elemento fé como emanador de ação que pode ter repercussões orgânicas, que sai do espiritual para o físico, também é possível crer numa intensidade do mal que também podem ter repercussões carnais. Mas esse não é o grande problema. O grande problema na abordagem da questão da feitiçaria é que, por não ter um respaldo jurídico na nossa Constituição, e hoje com essa tendência do ter se sobrepor ao ser, é que ele vai incorporando também a má fé para muitas vezes aquelas pessoas mal intencionadas colocarem mal outras alegadamente por feitiçaria. Então, ao não haver um controle, ao não haver uma tipificação desta prática, há muitos oportunismos e há muitos conflitos a sucederem deste tipo de acusação que, na verdade, é difícil de provar, mas que está presente porque, na verdade, o que emana é a má-fé, que depois vai surgir essa tal dimensão transcendente espiritual, condimentada com alguns amuletos, que certamente quem melhor domina saberá, mas o bom seria não ignorar, porque para já as perdas materiais só são, na verdade, uma consequência de um elemento que, mesmo não sendo reconhecido, mas está presente e causa vários transtornos na vida social. Muito bem, doutora, muito obrigado. Doutor Ngolaima, o direito positivo angolano não reconhece o feitiço, mas há de chegar o dia em que finalmente isto vai acontecer, ou vamos continuar, digamos assim, com esta aparente indiferença face a uma realidade que produz resultados práticos na vida real? Efetivamente. Coisa, em relação a essa questão que me coloca, importa aqui fazer menção seguinte. Refiro-me aqui ao direito penal, que é o considerado o ramo de última ratio, ou seja, que é o ramo que vem salvaguardar os bens jurídicos fundamentais. O artigo 5º do nosso Código Penal, que prevê o princípio da legalidade, que é nulla crime, nulla poena sine legis, ou seja, não há crime sem lei tipificada. Ainda que um comportamento seja socialmente censurável, se não existir uma lei prévia que o tipifique como tal, esse comportamento não é passível de crime. E o feitiço por si só não é crime, não constitui crime. Agora, repare uma questão. As práticas resultantes dessa vontade de indiciar outra de feiticeira que podem constituir crime. E nós temos assistido aqui a nível da sociedade angolana pessoas já que matam porque supostamente é feiticeiro. As pessoas são incendiadas. Se uma pessoa incorrer nesta prática, estaria a cometer o crime de homicídio. Exato. E o crime de homicídio vem previsto e punido nos termos do nosso Código Penal. E o crime de homicídio simples, por exemplo, é punido com uma penalidade de 16 a 20. Por exemplo, para a peça que foi aqui apresentada. Se ele sentir, está a ser acusado de que é feiticeiro, isso pode incorrer no crime de difamação. No crime de calúnia, porque ele está a imputar uma qualidade que a pessoa não tem. Pelo que, se calhar aqui iria discordar um pouco com a doutora Carla Prudente, quando dizia que o nosso direito positivo deveria beber um pouco do direito costumeiro. É que nem todas as relações sociais são passíveis de serem legisladas. Há aquelas relações sociais que o nosso legislador entende que não têm muita relevância. E aqui muitos operadores de direito divergem. Há alguns que defendem que os crimes cometidos pelo feitiço deveriam ser previstos e tipificados no anteprojeto do Código Penal, e há uma parte da doutrina, de nossos doutrinadores e especialistas em direito, que dizem que não. Os comportamentos resultantes da prática de feitiçaria, vamos imaginar alguém que bate, alguém que queima, alguém que coloca em situações de cárcere privado, esses comportamentos já estão previstos e tipificados no Código Penal. Incorrendo alguém nessa prática, deve ser exemplarmente punido e responsabilizado criminalmente, independentemente das motivações que estejam subjacentes, se é feitiço ou não. E a doutora Carla disse muito bem, o feitiço tem relevância do ponto de vista antropológico, do ponto de vista social, mas para o direito isso é irrelevante. Não está tipificado e não constitui crime. Muito bem. Obrigado, doutor Ngolaima, por estas considerações.